E aí, meu povo, bora lá, pessoal, disposição para mais uma aula. Olha para cá, direto ao assunto. Reino fungi, os fungos, vamos estudar eles agora. Pessoal, já estudamos reino Monera, lá envolvendo as bactérias, estudamos reino protista, envolvendo principalmente os protozoários, as algas, e agora a gente vai conhecer os fungos. Os fungos, gente, eles também são chamados de mofos, de bolores, o bolor do pão. Quem nunca ouviu falar, aquele fungo que dá ali no pão quando o pão já está se deteriorando. Os cogumelos, falou-se em fungos, normalmente a gente lembra de cogumelos. Também as orelhas de pau, são aqueles fungos, tem o formato de orelha mesmo lá, presente em troncos de árvores caídas, por exemplo. Então todos esses nomes são sinônimos de fungos, perfeito? São os representantes dos fungos. E aí, gente, é importante a gente conhecer agora as características gerais dos fungos. Então vejam, os fungos eles podem ser unicelulares, como também podem ser pluricelulares. Os fungos unicelulares, eles possuem apenas uma única célula, perfeito? Já os fungos pluri ou multicelulares, eles apresentam várias células, são visíveis ao olho nu. Então, fungos unicelulares, eu tenho, por exemplo, as leveduras, são exemplos de unicelulares. Já os pluricelulares, a orelha de pau, o cogumelo, são aqueles que a gente consegue enxergar. O bolor lá preto do pão, são possíveis, eles são macroscópicos, possíveis de serem vistos a olho nu. Ok, gente? Entendido? Ei, uma curiosidade para vocês. O maior organismo, o maior ser vivo do planeta Terra é um fungo, é uma espécie de fungo. O fungo pertencente, olha para cá, ao gênero Armillaria, certo? Ou Armillaria, tanto faz a pronúncia. Pessoal, esse fungo, ele é tão grande que ele ocupa, atenção, 9 quilômetros quadrados de área numa floresta que fica lá no estado norte-americano do Oregon. Então imagine, 9 quilômetros quadrados de área ocupada por um único ser vivo ali. Então não é pouca coisa. Vocês vão entender como isso é possível daqui a pouquinho. Beleza? Então essa espécie aqui, pertencente ao gênero Armillaria, compreende o maior ser vivo do planeta, que é um fungo. Beleza? Bora lá. São eucarióticos os fungos, outra característica geral a ser falada. Bactéria lá, reino Monera, são procariontes, não possuem núcleo protegendo o material genético, não possuem aquelas organelas todas que a gente estuda lá em citologia. Os fungos possuem essas organelas todas, como também possuem um núcleo ali organizado, certo? Ocorre a presença de núcleo, de carioteca. Beleza? Isso não é novidade para ninguém. Eles são, em sua grande maioria, terrestres, apesar que existem alguns fungos de ambiente aquático, mas não são conhecidos. A grande maioria são terrestres, certo? E terrestres que vivem em ambientes úmidos, geralmente numa temperatura um pouco mais alta, mas também não pode ser tão alta, porque senão eles não sobrevivem, a não ser algumas espécies. Perfeito, gente? Com relação ao metabolismo, olha para cá. Eles possuem um carboidrato de reserva, um carboidrato de reserva energética, que é justamente um polissacarídeo, que a gente aprende lá na aula de bioquímica, chamado de glicogênio, certo? Então, eles possuem glicogênio como reserva de glicose, reserva de energia para o seu metabolismo, para a sua sobrevivência. Ok, gente? Bora para cá, acompanha comigo. Organização corporal. Gente, os fungos, eles possuem seu corpo, e aí eu estou me referindo, atenção aqui, aos fungos, principalmente o quê? Multicelulares, certo? Ou pluricelulares, tanto faz, vou colocar aqui. Esses fungos, pessoal, eles têm na sua organização corporal as hifas, os micélios, e também possuem alguns deles que realizam reprodução sexual de uma estrutura chamada corpo de frutificação. Então vem comigo, vamos entender bem direitinho. Primeira coisa, quem são as hifas? Ei,
As hifas, atenção, são filamentos microscópicos onde há a presença do material, do conteúdo celular. Eu estou querendo dizer que as hifas, elas correspondem às células dos fungos. Deu para entender? Se as hifas são esses filamentos aqui, olha, esses filamentos aqui, se essas hifas elas possuem o conteúdo celular, significa dizer que ela tem, ó, os núcleos. Olha os núcleos das hifas aqui, ó. Tem os núcleos, tem a membrana plasmática, inclusive com parede celular que eu coloquei aqui, ó, tanto aqui como aqui, certo? Parede celular. E tem também todo o citoplasma aqui, cheio daquelas organelas, mitocôndrias, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, tudo isso. Então, gente, quem são as células dos fungos? São as hifas, que são células, repito, filamentosas. Perfeito? Então, o que é que acontece? Existem tipos de hifas. Elas não são todas iguais. Existem células de fungos, hifas, diferentes. Quais são esses tipos? Está aqui os dois tipos, esse e esse aqui. Existem as hifas que nós chamamos de cenocíticas. Atenção, o que são hifas cenocíticas? Isso é importante demais para o próximo vídeo, que a gente vai trabalhar os grupos de fungos. As hifas cenocíticas são aquelas hifas contínuas. São as células dos fungos que não possuem septo. Então, olha para cá, ela é contínua. Todo o conteúdo aqui, ó, citoplasmático, ele é contínuo. Essa hifa é contínua com essa, ó, com essa daqui. Então, o conteúdo ele é todo contínuo, ele está todo em comunicação com as outras hifas. Deu para entender isso? Perfeito, gente. Atenção agora que é justamente a diferença. Existe um outro tipo de hifa chamada hifas septadas. Essas hifas septadas, o nome já diz, gente, possuem septo. O que são hifas que possuem septo? O que seriam esses septos? Vou repetir, olha para cá. Isso aqui é uma hifa. Os septos nada mais é do que essa parede aqui, ó, que se apresenta dividindo as hifas em compartimentos. Então, essa reentrância aqui, olha, essa invaginação forma uma parede ali que divide essa hifa dessa hifa daqui. Essa daqui, ó, tem esse septo. Dá um zoom aí, gente. Sem o zoom vocês não vão enxergar bem. Essa hifa aqui, ó, ela é dividida dessa outra hifa por esse septo aqui, ó. Então, os septos são essas paredes aqui que quase se fecham. Olha para cá. Então, vejam que não são contínuas. Existem compartimentos, olha. Vou ampliar um pouquinho para vocês entenderem. É mais ou menos assim. Você tem uma hifa aqui, o núcleo está aqui. Melhor dizendo, o núcleo está aqui e tem outro núcleo aqui. Se não existe septo, ela está desse jeito. Ela é cenocítica. Mas se existir o septo, repito, ó, o que eu acabei de explicar ali. O septo é isso aqui, ó. É essa parede que vai quase que se fecha aqui, separando em compartimentos. Então, esse compartimento é uma hifa, esse compartimento corresponde a outra hifa. Você pode ver aqui, ó, de cara, certo? Mas observa, olha para cá. Observa que existe uma abertura aqui. Essa abertura é um orifício do septo. O septo ele não é totalmente fechado. A parede aqui ela não se fecha totalmente, certo? Existe esse orifício que faz a comunicação, atenção, desse conteúdo celular aqui com esse aqui. Então os nutrientes que estão aqui passam para cá, daqui vai passar para essa outra que tiver aqui e assim sucessivamente. Então não podemos dizer que não há comunicação. Há comunicação sim. Os septos eles possuem um orifício comunicante. Esse conteúdo, esse citoplasma aqui passa para cá, esse passa para cá e assim vai, certo? Mas aí a gente tem, querendo ou não, uma divisão de compartimentos. Cada compartimento desse corresponde a uma hifa. Isso é característico de quem? Das hifas septadas. Beleza, gente? Entendido isso, vamos para frente. Pessoal, eu disse a vocês que as hifas correspondem às células. Uma hifa corresponde a uma célula do fungo. Quando eu tenho várias hifas, todas ramificadas, esse conjunto de hifas ramificadas nós chamamos de quê? De micélio, certo? Então, o que é o micélio?
Conjunto de hifas. Basta dizer isso, certo? Esse micélio, atenção, gente, ele corresponde ao tecido dos fungos. É como se fossem os tecidos dos fungos. Nós temos as células no nosso corpo, o conjunto de células forma o tecido. Nos fungos você tem a célula como sendo a hifa, o conjunto de hifas você tem o tecido que é o micélio. Perfeito? Entendido essa relação aí? Beleza. Vamos para frente. Existe, atenção, e a gente vai ver depois, lá em ciclo reprodutivo, mais para frente, em outra aula inclusive, existem estruturas chamadas de corpo de frutificação. Atenção, o que é o corpo de frutificação? São estruturas reprodutivas, certo? É como se o corpo de frutificação, gente, fosse uma estrutura semelhante às flores nas plantas. Qual é o órgão reprodutivo das plantas? São as flores. Nos fungos, quem é a estrutura reprodutiva? O corpo de frutificação. Vamos entender melhor através de um desenho. O cogumelo que a gente enxerga, pessoal, lá no solo, ele não tem aquela hastezinha, esse eixo aqui, e em cima tem um chapéuzinho, né? Geralmente eles são bem bonitinhos, tem coloridos, que são os mais perigosos, inclusive, os mais venenosos, mas tem também os branquinhos, inclusive alguns, como por exemplo do gênero agaricus, que é o champignon, também são comestíveis. Então varia bastante, a diversidade de fungos é muito grande. Gente, presta bem atenção. O cogumelo, o que a gente enxerga, consegue enxergar do cogumelo, daqui para cá, ó, tudo isso aqui, certo? Nada mais é do que o corpo de frutificação. Ei, atenção! O corpo de frutificação não é o organismo todo, não é o fungo todo. O fungo completo, ele vai ser quem? O corpo de frutificação, que a gente chama de cogumelo, junto com as hifas que estão embaixo do solo, que a gente não consegue enxergar. Então, atenção, mais uma vez, sendo repetitivo, o cogumelo que a gente vê, ele não é ali o organismo completo, ele é uma parte do organismo, é uma estrutura reprodutiva, certo? E ocorre aonde? Em espécies sexuadas. Vou até colocar aqui, espécies sexuadas, que realizam reprodução sexuada, certo? A gente vai ver isso mais para frente. Perfeito, gente? E aí é importante a gente aqui entender que existem dois tipos de micélios. Olha para cá. Existem dois tipos de micélios. Existe o micélio reprodutivo, aquele que está envolvido com a reprodução do fungo, certo? E no caso do cogumelo, esse micélio reprodutivo está todo aqui, ó, no corpo de frutificação. É lógico, porque se o corpo de frutificação, toda essa estrutura aqui, o cogumelo, é uma estrutura reprodutiva, então o nome do micélio, lembra que micélio é o quê? O conjunto de hifas, então tá aqui, ó. Esse emaranhado aqui são várias hifas. Esse conjunto de hifas, que a gente chama de micélio, é chamado daqui micélio reprodutivo, certo? Vai participar da reprodução. Mas o micélio, atenção, o conjunto de hifas que vivem no solo embaixo lá, do cogumelo, que a gente não enxerga, esse micélio é chamado de micélio vegetativo. É aquele micélio, gente, que vai dar o quê, ó? Sustentação, vai sustentar o corpo de frutificação. Ele dá sustentação e ele absorve nutrientes. Ele está envolvido com a nutrição do fungo. Deu para entender? Micélio reprodutivo, função, reprodução. Micélio vegetativo, função, nutrição e sustentação do fungo. Beleza? Entendida essa diferença? Então, pessoal, é muito comum em áreas, por exemplo, você ter um cogumelo lá bem grande, geralmente no período chuvoso, que a umidade está boa, com condições adequadas, tem matéria orgânica ali, porque os fungos gostam de matéria orgânica. A gente vai ver no próximo vídeo, nutrição dos fungos. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes o cogumelo cresce. Cresceu lá o cogumelo, beleza. Aí passa-se um ano, passa-se, melhor dizendo, alguns meses, esse cogumelo, ele simplesmente, quando para de chover, a umidade fica mais baixa, o que é que acontece?
esse corpo de frutificação ele acaba desaparecendo, ele degenera, certo? Mas ele degenera, significa dizer que o fungo morreu, gente? De jeito nenhum. Quando esse corpo de frutificação, após o período chuvoso, ele desaparece, atenção, fica o que embaixo, no solo? Fica as hifas do micélio vegetativo. Elas ficam lá vivas. O fungo ele fica vivo lá embaixo do solo. Às vezes passa um ano. Quando passou um ano, de novo vem o período chuvoso. Quem é que aparece de volta? Olha aqui, o micélio reprodutivo. O cogumelo aparece de volta. Então não achem estranho. Ah, professor, na minha casa tem um cogumelo lá, ele aparece somente no período chuvoso, uma vez por ano. É isso mesmo? É, gente, certo? O corpo de frutificação, ele passa por esse período, depois se degenera, mas o fungo não morreu, ele permanece vivo no solo. Beleza, gente? Vamos agora entender a nutrição dos fungos. Eu vou me afastar, vocês dão um link aí, que geralmente vocês gostam, para que a gente possa depois ver os grupos de fungos, classificando cada um. Beleza? Vamos embora. Então, pessoal, bora lá, continuando. Com relação à nutrição, os fungos são classificados como heterotróficos, buscam seu alimento no meio, eles não são capazes de realizar fotossíntese. E aí esse alimento nada mais é do que matéria orgânica. E essa matéria orgânica eles podem encontrar no meio de diferentes maneiras. Então eles buscam a matéria orgânica no meio de diferentes formas, como por exemplo, através da saprofagia, e aí eles são classificados em saprofágicos, através do parasitismo, onde eles são classificados como parasitas ou patogênicos, e também através de associações com outros seres vivos. E aí a gente vai também ver direitinho. Então olha para cá. Saprofágicos são aqueles que são saprófitas, é o mesmo que saprófitas, são os decompositores. Então são aqueles que se caracterizam por se alimentarem da matéria orgânica que está morta no ambiente. Então, árvores mortas, animais, vários organismos mortos no ambiente, eles são decompostos, certo? Por saprofágicos, por fungos saprofágicos. Beleza? Entendido isso, gente? Então tá aí na tela, vocês podem ver fungos saprofágicos. Nós temos também, gente, além deles, lembrar só rapidinho que esses fungos eles são extremamente importantes ecologicamente, porque eles reciclam a biomassa no meio ambiente. Eles reciclam a matéria orgânica. Então imagine, se não tivessem eles, se eles não se alimentassem de cadáveres, a gente estaria com o planeta Terra cheio, um acúmulo, um depósito de cadáveres de vários organismos. Perfeito? Então bora lá. Eles podem também realizar parasitismo. Eles são classificados também como parasitas ou patogênicos. Qual a característica desses fungos? São aqueles, atenção, que é diferente desse primeiro, que também se alimentam de matéria orgânica, mas essa matéria orgânica, presta atenção, ela está viva, certo? Não são cadáveres, não é matéria orgânica morta. Então, aqueles fungos que causam micoses, fungos que causam patologias no ser humano ou em qualquer outro ser vivo, ou em plantas, por exemplo, é muito comum fungos atacar plantações de diferentes espécies vegetais. Então, eles causam danos, eles causam prejuízos, doenças nesses hospedeiros, certo? Nesses organismos que eles atacam. Então, esses são os fungos do tipo patogênicos ou parasitas. Buscam a matéria orgânica, mas essa matéria orgânica está viva, ok? Terceira forma, através de associações com outras espécies. Então, por exemplo, existem fungos que se associam com algas. Essa associação de fungos com algas nós chamamos de líquens, os famosos líquens. Quando vocês estão em alguma área verde, onde tem árvores, o ambiente está úmido ali, por exemplo, uma reserva de Mata Atlântica, havendo umidade, as condições apropriadas, muitas vezes vocês encontram
no tronco dessas árvores de grande porte, um tapetezinho verde e um pouco esbranquiçado normalmente. Isso normalmente são líquens. Cuidado para não confundir com os musgos. Os musgos são aqueles vegetais lá, são plantas, né, inferiores, pequenininhas ali, que também está presente formando esses tapetes verdes nesses troncos de árvores. Mas ali são plantas. Aqui eu estou falando de associação de alga com fungo. Perfeito? Então foi verde e um pouco esbranquiçado, a gente tem os líquens. E aí, como é que o fungo se alimenta? As algas produzem seu próprio alimento, carboidratos, através da fotossíntese e fornecem justamente aos fungos. Os fungos retribuem, absorvendo matéria orgânica, nutrientes ali, presentes ali naquele vegetal, naquele tronco onde ele está, e fornece para as algas. Então há uma troca de favores, perfeito? As micorrizas são outras associações, no caso de fungos com raízes. Então, algumas plantas, nas raízes, lá no solo, existem fungos associados a elas, e esses fungos, eles absorvem nutrientes da fotossíntese, produzidos na fotossíntese da planta, são fornecidos para eles, então eles se alimentam desses nutrientes, beleza? E, em contrapartida, eles também absorvem matéria orgânica do meio, e fornece esses sais minerais, matéria orgânica para a planta. Perfeito? Então também há uma troca de favores. Ok, gente? Então vocês podem observar aí na tela fungos parasitas, tanto em plantações como está aparecendo aí, e também dá para vocês perceberem aparecendo agora na tela líquens e também micorrizas. Perfeito, gente? Então bora lá, vamos avançar, vamos para os principais grupos. Nós iremos ver 3 grupos, gente, que para mim, atenção no que eu vou dizer agora, é o suficiente para vocês realizarem a prova de vocês tranquilos, certo? Por quê, gente? Porque existem em alguns livros de ensino médio os quitridiomicetos e também os deuteromicetos. Esses grupos estão praticamente extintos. Os deuteromicetos, na qual faz parte, por exemplo, o Penicillium notatum, que é o fungo que produz a penicilina, o antibiótico, por exemplo, esses deuteromicetos passaram a serem considerados ascomicetos. E existia também os quitridiomicetos, que são fungos aquáticos, eram considerados fungos aquáticos e possuíam flagelos, eles eram flagelados. E aí muitos sistematas taxonomistas passaram a considerar eles como sendo do reino protista. Então, por conta dessa confusão, para a nossa prova é o suficiente, seja para qual prova for, gente, esses 3 grupos, inclusive são considerados os fungos verdadeiros, digamos assim, porque não há polêmica muito grande em relação a eles. Muito embora a gente taxonomia muda com muita facilidade, certo? Então bora lá. Os zigomicetos, filo Zygomicota, possuem hifas cenocíticas. Dos 3, atenção, é o único grupo que possui hifas cenocíticas. Essas hifas cenocíticas, vamos lembrar, são aquelas que não têm septo. A gente viu agora no começo da aula. Eles são de vida livre, boa parte das espécies, como por exemplo o Rhizopus sp, é uma espécie, gente, que a gente chama, conhecida como bolô preto do pão, tá na tela aí para vocês observarem, certo? Podem ser parasitas, eles também podem vir a causar doenças, de uma forma geral. Eles podem ser também mutualistas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eles podem viver em associação, tanto com raízes, formando micorrizas, como também formando líquens através da associação com algas. Não possuem corpo de frutificação, isso é importantíssimo. Os zigomicetos, eles não possuem. Então, qual é o principal representante que geralmente cai na prova? É o Rhizopus, o bolô preto do pão. Certo? Vou até colocar aqui. O bolô do pão. O bolô preto do pão. Então, eles não possuem corpo de frutificação. Atentem para essas principais características. Gente, o que eu coloco aqui, somente as principais características, o essencial detalhado, o que é mais importante. Perfeito?
Vamos para o segundo grupo, o grupo dos ascomicetos, filo Ascomicota. Hifas septadas, é uma característica importante deles. Então vejam que se eu pegar uma hifa desses ascomicetos, eles vão apresentar septos dividindo em compartimentos esse micélio, essa hifa, certo? Então a gente também viu anteriormente. O que é que a gente pode falar desse grupo? Muitas espécies são de vida livre dentro do grupo, outras são mutualistas, também formando líquens. É muito comum os zigomicetos formarem líquens. Perdão, os ascomicetos. Apresentam corpo de frutificação. Opa, vamos atentar para as diferenças. Enquanto esse não tem corpo de frutificação, esse aqui tem corpo de frutificação. E esse corpo de frutificação, aqui ele tem nome. Ascocarpo, certo? Tem livros que colocam também, além de ascocarpo, coloca ascoma. Esse nome aqui, ó. Ascoma, certo? Então, o corpo de frutificação é chamado de ascocarpo. Esse ascocarpo, atenção, gente. Esse ascocarpo, no caso, esse corpo de frutificação, ele apresenta células especiais, olha para cá, chamadas de ascos. Isso é importante. Esses ascos vão apresentar dentro deles esporos sexuais do tipo ascósporos. Então, muita atenção aqui. Vou desenhar aqui para vocês. A gente tem, olha só. Ele é mais ou menos assim, gente. E aí, dentro dele, a gente tem essa é o finalzinho de uma hifa, e aqui essa hifa ela vai apresentar células especiais chamadas de asco. Então isso aqui é um asco. Esse asco, ele possui dentro dele, olha, vários esporos chamados de ascósporos, certo? Então a gente tem um esporo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, certo? Então isso aqui é um asco. Repetindo, esse asco possui esses ascósporos dentro, que são os esporos sexuais, que a gente vai ver lá em reprodução de fungos, em outra aula, certo? E esse asco aqui, ele está dentro de onde? Ele está no ascocarpo, por isso que eu coloquei aqui. Beleza? Entendido isso? Vamos para frente. Vou até colocar na tela, vejam aí na tela como é o asco com os ascósporos, certo? Deem uma olhada aí. Vamos adiante. E quais são os exemplos que a gente pode encontrar em prova de ascomicetos? O mais famoso é do gênero Saccharomyces, gente. É o Saccharomyces cerevisiae, né? Muito comum no fermento. É o famoso fermento de padaria, certo? E também é o fungo lá que participa da produção de cerveja. Muito, mas muito cobrado em prova. Ele é o mais conhecido. Coloquei outro, gente, que é comestível conhecido desse grupo, do gênero Moschella, Moschella esculenta. Deem uma olhada aí no Saccharomyces, vejam que eles são unicelulares, né? E o Moschella esculenta, dei também uma olhada aí, tá aparecendo para vocês. Perfeito? Só uma questão, gente. O Saccharomyces, ele é unicelular, mas ele, no ambiente, em condições de poucos nutrientes, ele pode simplesmente se alongar e formar micélios. Ele passa a ter uma forma não mais unicelular e passa a ser pluricelular. Isso é possível. Atenção, gente, isso pode cair na prova. Então, o Saccharomyces, em condições normais, com nutrientes, ele é unicelular, mas ele pode passar a ser pluricelular. Esse fenômeno nós chamamos de dimorfismo, certo? Quando ele passa de unicelular para formar micélios. Pluricelular. Vou até colocar aqui também, gente. Isso se chama dimorfismo. Pode sim cair no vestibular, viu, gente? Dimorfismo. Atenta para isso aí. Então tá aqui o asco desenhado com os ascósporos dentro. Vamos para o último grupo, gente. O grupo dos basidiomicetos. Olha para cá. Filo Basidiomicota. Pessoal, as hifas aqui também são septadas, então é fácil. Dos 3 grupos de fungos, o único que tem hifa cenocítica são os zigomicetos. Que não esquece, o exemplo maior deles é o Rhizopus, que é o bolor preto do pão, certo? Perfeito? Então vamos para cá. Aqui eles podem ser, os basidiomicetos podem ser de vida livre, certo?
eles também apresentam corpo de frutificação, mas outra diferença, olha que eu estou chamando a atenção para as diferenças. O único grupo que não tem dos três corpo de frutificação, de novo, os zigomicetos, certo? Os outros dois têm corpo de frutificação. E esse corpo de frutificação, perdão, aqui dos basidiomicetos, nós chamamos de basidiocarpo. Ei, o basidiocarpo nada mais é do que o cogumelo que a gente vê. Então você está andando, você olhou ali para o solo, tem lá um cogumelo. Aquele cogumelo é o corpo de frutificação de um basidiomiceto, de alguma espécie. Esse corpo de frutificação ele leva o nome de basidiocarpo, certo? E naquele corpo de frutificação, naquele basidiocarpo ali, certo? O que é que a gente encontra? A gente encontra umas células especiais, ó, que enquanto aquelas são chamadas de asco, olha o nome, ascomicetos, aqui é chamada de quê? Basidiomiceto, as células especiais são chamadas de basídios. Por que são células especiais? Porque dentro dela tem esporos especiais. Como são chamados os esporos? Basidiósporos. Então sempre é com basídio, que é justamente o nome do grupo. Beleza? Então vamos desenhar aqui as células especiais. O basídio, certo? Vou desenhar um só basídio. Então olha só. Enquanto o asco é esse, o basídio ele é assim, ó. Ele é mais ou menos assim. E daqui parte justamente algumas estruturazinhas. Então o basídio é mais ou menos assim, gente. Certo? Isso aqui é um basídio, uma célula especial. Isso é toda a célula, todo o basídio. E, repito, dentro dele tem, de vermelho aqui, os esporos. Os basidiósporos, certo? Então isso aqui é o basídio. Ok? Perfeito? Então veja que o basídio é diferente do asco. Perfeito, gente? Então isso é muito importante. E qual é o exemplo que vocês estão vendo agora aí na tela principal de basidiomiceto? São vários cogumelos, né? Tem, por exemplo, a espécie Amanita muscaria. Dá uma olhada aí na tela, a espécie Amanita muscaria. Não coloquei por escrito. Essa espécie extremamente perigosa, gente. Muito, mas muito venenosa. Ela tem propriedades alucinógenas, enfim. Ela não é nada agradável, certo? Mas tem espécies comestíveis, como o famoso champignon do gênero Agaricus. A espécie Agaricus campestris. Olha aqui para baixo. Certo? Olha aí a espécie Agaricus campestre, mostrando na tela. Perfeito, gente? Então aqui a gente finaliza essa aula. Abraço a todos e firmes, fortes nos estudos. Tchau, tchau.